Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o segundo capítulo do livro A Boba da Corte, da Tati Bernardi. Nesse segundo capítulo, me chamou a atenção alguns pontos, né? Primeiro, ela continua expondo para o leitor o seu chá de consciência de classe, né? Eu costumo brincar dessa forma, né? Que é o seguinte, pequenos acontecimentos da vida dela, na infância, na adolescência e também na vida adulta, marcaram ela, isso ela coloca no livro, e ao mesmo tempo abriu os olhos dela para determinadas coisas que antes ela não estava vendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o ensino fundamental, foi numa escola particular. Na época, eu estudei com uma bolsa de 80% a 90%, eu e um amigo meu. Essa escola era uma escola repleta de gente, né, de filhos ali, de pessoas que tinham muito dinheiro. Mas na época, nem eu e nem meu amigo entendia muito bem sobre essas coisas, né? Como a maioria das crianças e adolescentes não costumam entender determinadas situações. Um dia, ali dentro da sala de aula, eu vejo uma garota chorando. Mas assim, ela chorava de uma maneira que espantou a maioria dos colegas, né? Caramba, por que fulano de tal tá chorando e tal? E a menina começou a dizer o seguinte, olha, eu perdi o meu chaveiro. Eu perdi o meu chaveiro. E a menina chorava, chorava, chorava. Eu perdi o meu chaveiro. Aí eu olhei pro meu amigo olhou pra mim e falou assim, ué, mas chorar desse jeito por conta de um chaveiro? Aí a menina que tava do lado dela tinha esse chaveiro igual. Era um chaveiro de um gorilazinho. Era um gorila, né? A mochila dela, se eu não me engano, era da Oscar, da Oakley, sei lá o nome da marca. E tinha esse chaveirinho, que era de um macaquinho. Era um chaveirinho que ele não devia ter mais de 5 centímetros, assim. Ele era pequenininho. E a menina chorava, chorava, chorava. Aí essa garota virou pra mim, pro meu amigo, e falou assim, você sabe quanto que custa um chaveirinho desse? Na época, devia estar mais de 200 e poucos reais. Isso, eu tenho 28. Isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Um chaveiro de um macaquinho custava mais de 200 e poucos reais. A mochila daquela garota era caríssima. Nem eu nem meu amigo tínhamos dimensão disso. Segundo exemplo, não sei na região onde você mora, mas aqui no estado do Rio, né? O pessoal teve uma época que tinha uma onda muito forte de marcas que patrocinavam surfistas. Tipo Hip Crew, MCD, eram bonés caríssimos. Mas nem eu nem meu amigo tínhamos dimensão disso, que um boné, por exemplo, da Hip Crew era 200 reais. Isso há 15 anos atrás. Então, assim, mochila, boné, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Guarde essa informação. No livro, a Tati diz o seguinte, que ela era uma garota de classe média, vivendo num bairro de classe média e tinha uma casa melhorzinha do que as outras pessoas. Só que a família dela tratava os vizinhos como pessoas inferiores. Tipo assim, tenta imaginar que você tem um bairro, aí você mora nesse bairro, aí você mora na casa 20. Aí a pessoa da casa 40 ou da casa 60 você trata mal. Ou você não quer que a sua filha se misture com essas pessoas. É esse sentimento de gentalha, sabe? Tipo, a pessoa que não tem muito dinheiro ou que tem um pouco mais de dinheiro do que o seu vizinho e age e se comporta como se tivesse muito dinheiro. Ou tem vergonha de dizer que mora em determinado bairro. Isso ela aponta no livro umas 2, 3 vezes, assim. A falta de conhecimento das pessoas em relação a determinados bairros, chamando de favela, ou com medo de acontecer alguma coisa com a pessoa por estar naquele bairro, né? E essa consciência, como quem diz, eu achei, no caso ela ali, a autora colocando, né? Eu achei que eu não era pobre. Comparado aos meus vizinhos e a maneira como os meus pais me ensinaram a tratá-los, né? A mãe dela, por exemplo, não gostava que ela andava
que ela andasse com a filha do pipoqueiro, ela não poderia ir em determinados lugares ali, porque se o povo de fora ver, vai pensar que ela é pobre também. Ao mesmo tempo que ela tinha esse contraste ali dentro do próprio bairro dela, olha só que interessante, ela teve dois choques de consciência de classe. Dentro do próprio bairro dela, quando os pais dela, né, colocaram ela, de certa forma, numa posição superior aos amiguinhos dela, aos colegas dela, aos vizinhos dela. Isso ela aponta no livro. Coisas como: a mesma mulher que trabalhava na minha casa cuidando de mim, morava na rua de trás. Isso aqui também marca eu não vou dizer uma característica, mas é um ponto interessante, que é o seguinte: a casa dela tinha pessoas que trabalhavam para ela. Seja a pessoa que arrumava a casa, e fosse a pessoa, por exemplo, que cuidasse dela, quanto babá. Então, assim, a família dela tinha uma condição financeira X, o suficiente para ter empregados. Então, assim, isso é uma marca também da classe média, né? Tipo, dificilmente você vê um pobre realmente, com condições de pagar uma pessoa para trabalhar na casa dela. Ela pode pagar uma faxina, não sei na sua região quanto é que custa, mas deve estar numa média aí de 100 a 200 reais, 250 reais, dependendo da faxina e do tamanho da casa. Essa pessoa pode até ter condições de pagar uma faxina a cada 15 dias, ou 2 vezes no mês, ou uma vez a cada 15 ou 20 dias. Mas pagar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa não é qualquer família que tem condições para isso. E ela coloca isso no livro, né? Que a família dela tinham pessoas que trabalhavam ali e eram praticamente vizinhos dela, mas ela ocupava essa posição do quê? De quê, né? De filha de uma família que tem uma condição, né? Um dinheiro superior àquelas pessoas daquele bairro dela ali. Quando ela se depara com a elite, que eu comentei com vocês no capítulo 1, principalmente a família, né, e os amigos do Rafael, ela se dá conta do seguinte: caramba, eu sou pobre. Eu fui criada como se eu não fosse pobre em relação aos outros pobres, mas para eles aqui eu sou pobre. Ela percebe que existe uma divisão entre eles e eu. No caso, ela mesma se colocando nesse lugar de classe média, que eu estou comentando aqui no livro, nos vídeos, né? Então ela se dá conta disso: caramba, existe um eles e existe um eu, né? O pessoal da minha classe. Olha que interessante essa palavra, né? Classe, voo de primeira classe. Ó, a primeira não pode entrar na primeira classe. Olha só que interessante. E ela marca isso dizendo o seguinte: eu achei muito interessante essa parte no livro, que a mãe dela disse o seguinte: olha, fulano de tal morreu porque é pobre. Rico tem plano de saúde e vive mais. Pode parecer uma frase, quando você escuta pela primeira vez, você até pensa que pode ser uma piada, mas não é uma piada. Não é uma piada. Tipo, ter um plano de saúde hoje não é para qualquer um. Se você tem filho, se você tem 30, 35, 40 anos, não é para qualquer um ter um plano de saúde. Mas preste atenção no seguinte: qualquer consulta que você tem no particular hoje, no social, entre aspas, é caríssimo. Então, se você vai, por exemplo, num oftalmologista e a consulta dele é R$ 400, o social é 200 no dinheiro. Não é no dinheiro, não é nem no Pix. No dinheiro, R$ 200 no dinheiro. E não é no cartão. Se você vai numa consulta de um cardiologista, de um urologista, é no mínimo R$ 350. Isso dependendo da região onde você mora. Se você mora em São Paulo ou em outros estados, pode ser até mais caro. Então preste atenção: quando uma pessoa pobre tem uma determinada doença ou condição e ela não tem um plano de saúde, ou mesmo com plano de saúde, como que eu posso dizer? A probabilidade dessa pessoa continuar com essa doença ou até mesmo vir a óbito é enorme. Porque se você tem dinheiro, você não vai, né, esperar na fila não sei quantas horas e tal para ver se aceitou ali no plano, isso e aquilo. Não, você paga. Você paga. Ó, tive
sei lá, tô com uma verruga no joelho e é um problema X, a operação custa 20 mil. Se você tem dinheiro, você paga esses 20 mil. Então, assim, o dinheiro aqui, quando ela coloca no livro, né, quando a mãe dela diz isso, olha, gente rica não morre. E ela diz isso, olha, você já percebeu quantas pessoas que são ricas, né, herdeiros, têm avós e avós velhos, tipo 90 anos, 80 e poucos anos, às vezes 100 anos? Então, assim, aqui ela marca o seguinte, essa questão em relação a dinheiro e saúde. Dinheiro e saúde. Quem tem dinheiro, isso aqui é um ponto que poucas pessoas às vezes param para refletir sobre isso. Hoje, para você ter uma vida considerada saudável, óbvio que tem hábitos que você pode sim ter na sua vida sem precisar ter muito dinheiro. Só que, pensa comigo, aí você paga uma academia, a mensalidade de R$ 200, um exemplo, 150, R$ 200, você precisa de dinheiro. Se você vai para essa academia de Uber, você precisa de dinheiro para o Uber para ir para essa academia. Se você paga um personal trainer, né, que ele cobra aí a hora dele no mínimo, uns R$ 100, isso aí já vai um dinheiro. Então olha só, de segunda a sexta, R$ 100, são R$ 500 por semana para esse personal. São R$ 2.000 no mês só para um personal te treinar ali. R$ 2.000, R$ 2.200 com a mensalidade. Aí você compra suplemento, aí você vai na nutricionista ou no nutrólogo, aí você faz a dieta, comprando ali os melhores alimentos que tem à sua disposição. Por quê? Porque você tem dinheiro. É no mínimo aí uns R$ 5.000 que você gasta por mês, entre aspas, com a sua saúde. Que não é muito bem saúde, né? A maioria das pessoas buscam estética e não saúde. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque envolve dinheiro. Quantas pessoas que você conhece hoje têm o privilégio de malhar duas vezes no dia? De ir para academia 2, 3 vezes no dia? De passar 2 horas ou 2 horas e meia na academia? Quantas pessoas que você conhece que fazem isso? Quantas pessoas que você conhece que têm o privilégio de acordar 4h30 da manhã para ir caminhar, por exemplo? Ou para ir correr? Ou ir para academia 5 horas da manhã e 7 horas da manhã essa pessoa já fez tudo. Tem gente que já levanta 4h30 da manhã para pegar ônibus, para pegar metrô, para demorar 1 hora e pouca, 2 horas até chegar no trabalho. Então, assim, hoje em dia, até mesmo essa ideia de ser fitness tem a ver com dinheiro também. Assim, eu não estou dizendo que é um privilégio ser saudável. Eu estou dizendo que, apesar das pessoas fecharem os olhos para esse componente, o fator social e econômico é algo que corrobora, por exemplo, para altos índices de obesidade. Porque a pessoa acaba optando por comprar o quê? Produto barato. Produto barato que na maioria das vezes é rico em quê? Em gordura. Gordura em carboidrato. Se você vai no supermercado hoje, agora, e você procura alguma torrada fit, ou alguma coisa que leva aveia ou granola, às vezes é 5 vezes o preço de um produto que tem gordura, por exemplo, ou que não é, entre aspas, saudável. Você vai comprar 1 litro de iogurte zero, custa, sei lá, R$ 15. Aí você vê aquele iogurte, que é o iogurte que praticamente é só soro, açúcar e um monte de coisa, custa 3. Você acha que a pessoa pobre vai comprar qual? Então, assim, até a própria indústria alimentícia coloca muitas das vezes produtos que são considerados fitness ou zero ou integrais e tal, com preço exorbitante, justamente para o quê? Para o pobre não comprar. Tipo, o pobre ele só tem dinheiro para comprar o que ele consegue comprar, não o que ele quer. Então, assim, o quilo da carne, por exemplo, carne vermelha hoje é artigo de luxo. Uma família pobre, por exemplo, que compra 1 quilo de acém ou 1 quilo de músculo, é para durar só o almoço. A maioria das pessoas estão comprando o quê? Salsicha, carne de hambúrguer. A mesma carne de hambúrguer que você, por exemplo, pode comer no lanche da tarde, com um pãozinho francês ou um pão de forma, tem gente que come carne de hambúrguer como carne.
Tem gente que come salsicha como carne. Isso tem a ver com o quê? Com uma situação socioeconômica. Tipo, quem tem dinheiro tem acesso aos melhores produtos. Quem tem dinheiro tem acesso aos melhores produtos. Logo, tem acesso também a uma saúde de qualidade. Porque essa pessoa tem grana, ela vai lá e paga o médico particular. Aqui também entra um outro ponto que tem a ver com uma questão de saúde pública, né? Mas não é esse o foco do vídeo. O que ela coloca aqui no livro eu achei genial, realmente. Rico não morre. É uma metáfora, né? Rico não morre. Tipo, se a pessoa tem dinheiro e ela tem algum problema de saúde, ela vai procurar um médico porque ela tem condições financeiras de pagar esse médico. Assim, e ela tem noção desse privilégio no livro. E o que eu acho interessante é que ela, né, tem essa noção, digamos assim, ela tem esse choque de uma maneira muito brutal e constrangedora. Por isso que o livro tem esse título também, né? Tipo, a boba da corte. Porque ela se sentia realmente uma boba. Tipo, nossa, você nunca foi em tal lugar. Ou, nossa, você não conhece tal coisa. Ou, ó, não conversa com ela não porque ela é pobre. Não conversa com ela não porque ela mora em tal lugar. Ou, ó, tem uma festa aqui da empresa, mas eu chamei só os estagiários que são filhos dos donos ou são filhos de clientes. Como eu sei que você não tem muito dinheiro e esse lugar aqui é muito caro, é melhor você não vir. Então, o tempo todo, o nicho onde ela está inserida, joga isso na cara dela. Olha, você não é uma de nós. Você não é uma de nós. Por mais que você possa se sentir em algum momento superior às pessoas pobres que moram no seu bairro, aqui pra gente, você é esse pobre. Você é essa pessoa pobre. E, inclusive, ela marca isso aqui no livro, né? Como aquela amiga de classe média que era amiga de uma milionária, né? De uma amiguinha milionária que sempre teve a amiga ali para pagar as coisas. Isso acontece muito, rola muito. Tem gente que frequenta os lugares de gente rica e nunca paga nada porque anda com gente rica, mas não é rica. Paga de rica, mas não é rica, mas frequenta os lugares de gente rica. Ela também coloca isso aqui no livro, né? Como essa amiga chaveirinho, sabe? Tipo, ah, não. E, nossa, é um ponto muito interessante que ela coloca aqui no livro também, que é o seguinte: é esse sentimento de essa síndrome de Gandhi que algumas pessoas ricas têm, do tipo, eu ajudei um morador de rua, ou eu dei dinheiro para uma instituição de caridade. Sabe, esse sentimento do tipo, estou ajudando uma pessoa pobre, miserável, que precisa de ajuda, etc. Ela também aponta isso. O texto dela aqui nesse segundo capítulo, e eu também comentei, né, sobre isso no primeiro, é bem rodriguiano, né? Tipo, ela expõe a hipocrisia e a podridão da classe média alta, né, da galera que tem muito dinheiro, só que ela não se coloca numa posição do tipo, estou falando mal deles e sou melhor do que eles. Não, ela mesma se coloca como quem diz, nossa, eu estou falando mal desse povo, mas eu me transformei nesse povo. Hoje eu faço parte dessa classe. Então, assim, ela tem amigos que são roteiristas, diretores, políticos, cantores, atores. Então, assim, não é qualquer pessoa que tem no seu WhatsApp, por exemplo, sei lá, um Walter Salles da vida, ou... Entende o que eu estou querendo dizer? Hoje ela ocupa uma posição aqui, ela não está abaixo dessa galera. Muito pelo contrário. Ela alcançou todas as formas de mídia que você possa imaginar, ela atrapalhou. Ela tem trabalho nisso, tipo, no cinema, na literatura, roteiro, novela, podcast, entrevista, coluna no jornal. Então, assim, ela não só ascendeu, ela transcendeu, né? E ela tem consciência disso. E ela aponta isso no livro. Um dos pontos que eu achei muito interessante também no livro, que é o seguinte, que é algo que eu também acredito, que pouquíssimas pessoas falam sobre isso, que é o seguinte, que é o privilégio quando você tem dinheiro e o acesso que você pode ter ao conhecimento com esse dinheiro. É um ponto muito delicado porque a maioria das pessoas que são contra cotas raciais não param para pensar nesse fator. Lembrando, nesse vídeo aqui o tempo todo eu estou falando de fatores
socioeconômicos. Eu não estou nem colocando um recorte racial ou de gênero aqui. Estou falando de um recorte socioeconômico, que é o que ela está comentando no livro, o tempo inteiro. Em relação à cota racial, por exemplo, tem argumentos que a maioria das pessoas que são de direita ou que são contra cota costumam ridicularizar, que é o seguinte, que é a questão da reparação histórica. Isso não gera muita comoção nessas pessoas conservadoras, mas existe outro ponto que muita gente não para olhar, que é o seguinte: quando você tem dinheiro, quando você tem uma família que tem dinheiro, você não tem a obrigação, por exemplo, de ajudar a sua família financeiramente. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. 2 famílias. A primeira família, o nome do cara é Wellington. O Wellington tem 16 anos, a mãe dele é uma mãe solteira, negra, que mora numa favela, e ele tem 2 irmãos menores. O pai dele está preso, ou o pai dele é separado da mãe, mas ajuda com uma pensão de R$ 100 por mês para os 3 irmãos. Esse mesmo rapaz estuda numa escola pública. Essa mesma escola pública, ele entra às vezes 7 da manhã e 9 horas está liberado, porque não tem professor. Essa mesma escola pública não dá suporte nenhum para ele em relação ao vestibular. Por quê? Porque essa mesma escola pública não forma alunos para serem médicos, advogados, juízes, psicólogos, nutricionistas, nada disso. A maioria dos colegas de Wellington, assim que sai do ensino médio, o que vai fazer? Procurar um emprego. Às vezes como ajudante de pedreiro, como ajudante de pintor, trabalhando em loja ou trabalhando em alguma lanchonete de fast food. Ele, quando sai de casa às 9 da manhã, quando sai do colégio às 9 da manhã, tem que ir para casa ajudar a mãe. Às vezes ele vende bala no sinal, ele lava carro, ele vende picolé na rua, ele engraxa sapato, faz alguma coisa assim. Por quê? Porque a família dele não tem condição. Como que ele vai estudar? Com que tempo que ele vai ter para estudar se ele trabalha, por exemplo, num emprego que ele entra 7 da manhã e sai 8 da noite e demora 1, 2 horas para poder chegar em casa? Com que tempo que ele vai estudar? Que dinheiro que ele vai ter para estudar, por exemplo, para investir num curso, num pré-vestibular, ou pagar, por exemplo, algum curso na internet para estudar melhor? Ele não tem condição de fazer isso. Eu estou praticamente desenhando a situação. Agora vamos pegar o contrário. Tem uma família que o nome do menino é Enzo. Nada contra os Enzos. O pai dele tem muito dinheiro, a mãe dele tem muito dinheiro. Ele estuda numa escola que a mensalidade é R$ 7.000 ou R$ 8.000. Ele tem aula aos sábados, ele tem simulados, ele tem aula de francês, ele tem aula de inglês, ele tem aula de espanhol, ele tem aula de química avançada, nenhum professor dele falta. Todas as provas dele, assim que ele entra no primeiro ano, são de múltipla escolha. Ele entra na escola dele e vê ali um mural com todos os alunos que estudaram na escola dele, que tiraram primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em não sei o que, segundo lugar em curso tal, primeiro lugar na prova mais difícil do Brasil. É óbvio que esse garoto, que esse Enzo, dentro dessa escola, ele está sendo formado, preparado e ensinado para vencer. Para vencer, para entrar numa faculdade, se formar e estar inserido no mercado de trabalho. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque a cota racial que muitas vezes a pessoa critica tem a ver com isso também, com uma questão socioeconômica. A pessoa, quando não tem boas condições financeiras, ela também não tem acesso à melhor educação. Mais uma vez, isso é um problema de educação, né, pública, mas isso também tem a ver com questões socioeconômicas. Por quê? Escolas particulares são melhores do que escolas públicas. Dificilmente um professor falta, o professor é bem remunerado, existe todo um método ali. Uma escola particular hoje é uma empresa. Toda escola particular hoje é uma empresa. O aluno ali, o pai daquele aluno, é um cliente que essa escola não quer perder.
Você tem noção o que é uma escola que tem uma mensalidade de 7 ou 8 mil reais? São 80 mil por ano com um aluno. 80 mil por ano com um aluno. São 800 mil a cada, no caso, em 10 alunos. É muito dinheiro envolvido. Então, assim, uma pessoa que é rica, que é de uma família rica, que é herdeira, e ela coloca isso aqui no livro porque ela não teve acesso a livros, ela não teve acesso à cultura, ela não teve acesso à música culta, etc e tal. Uma pessoa que é herdeira, ela tem, entre aspas, o que ela tá fazendo uma sátira aqui, né? Ela tem a obrigação de ser uma pessoa excelente na área dela. Por quê? Porque ela tem tempo, dinheiro, oportunidade, meio e disponibilidade de fazer o que ela quiser. Uma pessoa que é pobre, quantas pessoas pobres que você conhece que quando estão com 17 anos têm a opção, por exemplo, de escolher o curso que quer? Por quê? A pessoa pobre, desde pequena, ela é ensinada que ó, você tem que arranjar um curso, ou fazer um curso técnico, ou passar no concurso público, para quê? Para ter estabilidade. O desejo do pobre é ter estabilidade financeira. É uma preocupação que quem é rico nunca vai ter. Nunca vai ter. Essa fome que ela fala no livro aqui, é esse medo de não ter. É esse movimento de eu preciso trabalhar o tempo todo para eu ter, porque se eu não trabalhar eu não vou ter. Porque ela tem consciência disso, que é uma linha muito tênue entre a classe média e o pobre. A pessoa da classe média, ela está mais próxima, por mais que ela não goste de admitir, ela está muito mais próxima do pobre do que do rico. Do rico, rico, rico realmente, que não precisa trabalhar, se ele não quiser trabalhar. A classe média, ela faz parte da classe trabalhadora. Apesar de que algumas pessoas de classe média se comportam como se fossem burgueses, mas não é o caso. Então, assim, ela tem essa consciência aqui no livro, e o que me chama a atenção é o seguinte, ela debocha disso. Ela está o tempo todo tirando sarro desse povo e, ao mesmo tempo, tirando sarro de si mesma. Reconhecendo seus próprios privilégios. Isso é algo muito raro de acontecer. Quando uma pessoa branca, rica, de classe média, reconhece os seus próprios privilégios. Mas reconhece os seus próprios privilégios numa posição de tirar sarro, de brincar e de admitir, olha, realmente isso aqui está errado. E eu faço parte disso. Não é aquele discurso da pessoa que é branca, rica, de classe média, que diz assim, olha, eu sei que eu sou uma mulher branca de classe média e não deveria estar falando do racismo, aí a pessoa vai lá e fala de racismo e não deixa uma pessoa preta falar, por exemplo, sobre racismo ou sobre a vivência dela. Ela não usa ela não tem uma posição aqui do tipo de tirar o dela da reta, sabe? De se colocar como a branca de classe média que se importa com as causas sociais e com as minorias, né? E etc e tal. Muito pelo contrário, ela faz piada dessa galera. Dessa galera que se importa tanto com o bem-estar social e com as minorias, mas que paga mal os seus funcionários, né, que pechincha o preço ou que precifica o trabalho dos outros. Então, assim, ela marca isso no livro o tempo inteiro. Ela está o tempo todo tirando sarro dessa classe média, apontando os privilégios dessa classe média alta, que não tem esse chá revelação aqui de consciência de classe, porque ela tem esse chá de várias maneiras, né? Tanto na infância como na adolescência e também na vida adulta, né? No mercado de trabalho, e ela vai colocando isso. Ela vai colocando isso, porque realmente existe não é diferenciação, mas essa separação entre o eu, no caso ela falando o eu, ali a classe que ela pertence, e eles. Eles é essa galera que tem muito, muito, muito dinheiro. E ela coloca isso no livro de várias maneiras, assim, bem sutis, como por exemplo, a música tá alta e a polícia tá vindo aqui, mas o que a polícia vai fazer com a gente?
Tipo assim, os amigos dela ali, intelectuais de esquerda, políticos de direita, pessoas que têm dinheiro, têm consciência disso, do tipo, olha, eu sou rico, o que vai acontecer comigo? O que a polícia vai fazer comigo, eu sendo rico, aqui no Brasil? Então, assim, esse segundo capítulo, ela marca, eu gostei muito desses trechos, né, do Rico Não Morre, essa questão do plano de saúde, que também fala sobre saúde e situação socioeconômica, em relação a privilégios, né, aos herdeiros que têm o privilégio de fazer o que quer, de escolher a faculdade que quer, de escolher o curso que quer, e se quiser não trabalhar. Ah, não, esse ano não, eu não vou trabalhar não, vou tirar um ano sabático para mim. Tipo, é um privilégio que só quem é rico e quem é herdeiro tem. O pobre, infelizmente, ele trabalha não com o que ele quer, mas com o que ele consegue. Quando você vai num McDonald's, ou num Burger King, ou num Walmart, ou num Atacadão, você realmente acha que essa pessoa, quando estava no ensino médio, escreveu ali na redação dela que ela queria trabalhar nesse lugar? Você realmente acha que uma pessoa que trabalha numa loja, numa escala 6 por 1, trabalhando feriado, Natal, ganhando às vezes um salário e meio, você acha que realmente essa pessoa queria estar ali? Que o grande sonho dessa pessoa era trabalhar nas lojas americanas, por exemplo? Não. Mas a maioria das pessoas não tem essa opção de trabalhar com o que quer ou trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Gente, isso é uma ilusão que foi pregada com o passar dos anos, que se tornou verdadeira. As pessoas realmente acreditam nisso. Não existe essa relação entre do tipo, ah, eu vou trabalhar com o que eu amo, eu vou escolher trabalhar com o que eu amo. Isso é um privilégio. É um privilégio. Você hoje ter a opção, se você tem a opção, teve a opção de escolher o que você queria fazer, isso é um privilégio. E ela diz isso no livro, olha, meu pai trabalhou nisso, a minha mãe trabalhou nisso, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, primeira pessoa da minha família a arrumar os dentes, primeira pessoa da minha família a estudar inglês, eu tinha que dar certo. Então, assim, ela se sente também aqui com uma aposta, como se os pais dela tivessem investido nela. E quantos pais fazem isso? É algo que eu pretendo comentar com vocês no próximo vídeo, abordando um pouco mais sobre o capítulo 3. Até a próxima.